mais um momento que louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por Tua misericórdia em nossas vidas. Como sempre digo, Pai, não temos do que reclamar. Há alimento na nossa mesa, a casa, a família e há principalmente o Senhor. Porque se nos despirmos de tudo, ainda temos tudo, que é o Senhor. Podemos estar nus, sem nada, mas o Senhor permanece conosco. Tudo é teu, tudo é do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Nós apenas devolvemos um pouco da graça que o Senhor nos dá constantemente. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor nos dê sabedoria para usar para a Tua glória, para usar esses mantimentos para a casa do Senhor, para usar essa provisão que o Senhor tem nos dado para a Tua glória, para o louvor do Evangelho de Jesus Cristo, e que a gente possa abençoar não só os da família da fé, mas também aqueles que estão necessitados, aí precisando de uma mensagem de esperança, que é essa mensagem da cruz, que iremos proclamar, até trocarmos por uma coroa de glória ao Teu lado. Abençoa os dízimos e ofertas. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado, e te louvamos e te honramos aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de entrar na palavra, quero ler com vocês um texto que está em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Rosane, pode orar pelo pregador, por favor? Posso orar aqui? Pode. Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos por essa manhã de bênção, Pai, por recebermos a Tua palavra. E agora, neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua graça, Pai, desça sobre a vida do pastor Flávio. E que as palavras, Pai, que venham alimentar o nosso corpo, não sejam as dele, mas que sejam a vossa palavra, a derramar do céu, Pai, sobre a vida dele. E venha alimentar multidões. E assim nós te agradecemos, Pai. Seja com ele, em toda a palavra, em toda a vida dele. Abençoa, Pai, o teu filho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, meus irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade num texto que a gente pensa ser muito necessário para o momento que vivemos. Temos vivido tantas dificuldades, podem sentar, fique à vontade. Temos vivido tantas dificuldades nesse mundo atualmente, tantas coisas. Às vezes a gente para e olha e vê, Senhor, até onde pode ir a maldade do homem? Até onde pode ir a iniquidade e a impiedade? Mas o Senhor me levou a Gênesis outro dia e disse: eu dei limite aos mares, porque não daria limite aos homens. É Ele quem dá o limite. O Senhor permite que essas coisas aconteçam. Muitas vezes nós paramos e vemos pessoas falando de Jesus, falando de Deus, Pai, falando do Espírito Santo, mas sem entender o que é a graça. Nós vemos extremos, nós vemos pessoas que não conhecem a profundidade
do sacrifício de Jesus. E vemos pessoas que são orgulhosas em si, achando que têm comunhão com Deus, mas não entendem quem é o verdadeiro Deus. Não entendem a graça do nosso Deus. E essa mensagem hoje vem nos confrontar para mostrar o quanto nós, sejamos orgulhosos ou deprimidos, como essa mensagem é necessária para o dia de hoje. E eu não estou falando somente para aqueles que estão do lado de fora da igreja. Eu estou falando para a igreja, porque muitas vezes todos nós olhamos para essa graça como uma graça barata, como algo que nos alcançou, mas nós não entendemos a essência, porque isso é a essência do Evangelho. A graça, quando nós entendemos a graça de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida de todos, nós entendemos o Evangelho. E o que falta ao mundo hoje, não só aí fora, quanto dentro da igreja, é entender a profundidade dessa palavrinha tão pequena, graça. Hoje, Deus permitindo que o Espírito Santo possa falar conosco e derramar sobre nós um pouco desse entendimento, para que saiamos daqui mais gratos por tudo que temos recebido. Antes de começar a palavra, você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2, a bem dizer, mas eu vou começar no verso 17 do capítulo 1. E enquanto vocês estão procurando na Bíblia, eu vou ler para vocês um louvor, a letra de um louvor escrito por Augustus Toplady em 1775, com um título original que chama Rock of Ages, a rocha das eras. E olha a profundidade desse louvor. Ele diz assim: rocha eterna, fendida por mim, deixe-me esconder-me em ti, deixe que a água e o sangue que fluíram do teu lado fendido sejam a dupla cura do pecado. Salva-me de sua culpa e do poder. As obras das minhas mãos não podem cumprir as exigências da tua lei. Poderia meu zelo nenhum descanso conhecer. Poderiam minhas lágrimas para sempre fluir. Todos os meus pecados não poderia expiar. Tu deves salvar-me, somente tu. Nada trago em minhas mãos. Apenas em tua cruz eu me agarro. Nu venho a ti para vestir-me. Impotente busco graça em ti. Sujo eu vou para a fonte. Lava-me, Salvador, ou eu morro. Quando tirar essa respiração fugaz, quando meus olhos fecharem na morte, quando eu subir para mundos desconhecidos, ver-te no teu trono de julgamento, rocha eterna, fendida por mim, deixe-me esconder-me em ti. Glória a Deus. A profundidade de palavras de um homem que entendeu a graça, cantadas em um louvor que atravessa eras e que é cantado até hoje. Mas eu trouxe isso para vocês para que a gente entenda, às vezes, um pouquinho do que Deus faz com nós, homens, mulheres, e com tantos outros em todas as eras. Nós achamos, às vezes, mas nós somos o povo de Deus. Mas Israel era o povo de Deus. Mas a linhagem de Abel, a linhagem de Adão, a linhagem de José, a linhagem de Abraão,
é a linhagem de Deus. Mas por que esses homens eram a linhagem de Deus? Como eles se relacionavam com Deus? Como eles olhavam para Deus? Esse livro de Jonas, como a gente já pregou na última vez, é um livro que muitas vezes a gente se prende realmente àquele fato milagroso de Jonas ser engolido pelo peixe, mas é um livro que fala tanto sobre graça, que a gente precisa ler e reler, e eu confesso que cada vez que eu leio mais, eu acho outras coisas ainda maiores nesse livro, porque a gente busca e vai vendo o quanto em todas as gerações os homens, mulheres precisam entender Deus. Vamos fazer um breve resumo aqui. Como eu já falei aqui, o livro de Jonas se parece muito com um texto do Novo Testamento, que está lá em Lucas 15, que a gente sabe do filho pródigo, que nós temos 2 filhos, que o primeiro sai, gasta indissolutamente todo o dinheiro para curtir e abandona o pai, e depois volta arrependido. E o segundo esteve sempre ali procurando fazer a vontade do pai, mas quando o pai tem misericórdia, ele se coloca em uma revolta farisaica. Esses são os 2 tipos de pessoas que existem. E Jonas passa por essas 2 coisas. Nos 2 primeiros capítulos, ele é o filho pródigo que desobedece ao pai, mas que termina arrependido pelo que fez. E nos últimos 2 capítulos, ele obedece à voz do pai. E quando o pai tem misericórdia, ele também se revolta numa revolta farisaica. O livro de Jonas é um livro que não faz muito sentido para as nossas cabeças, como eu falei aqui. Quando você pega e estuda a história do profeta, vai ver que esse era o maior profeta nacionalista de Israel. Ele apoiava muitas vezes as batalhas sangrentas do rei de sua época. Ele queria que o rei de Israel estivesse sempre brigando e destruindo os outros povos. Ele era um profeta muito nacionalista. E esse livro também tem algo peculiar, porque Deus manda um profeta de Israel sair de Israel para profetizar para um povo que era o maior inimigo da nação de Israel. E a gente para pensar, que loucura. Imagina Jonas recebendo a mensagem: olha, aqueles que vos perturbam, aqueles que vos perseguem, aqueles que vos matam, é esse povo que eu quero que você pregue para eles, porque a maldade deles está vista aos meus olhos, e você vai ter que ir para o meio do povo deles pregar. Isso é algo que não faz sentido nenhum para as nossas cabeças. Como se Deus pegasse o nosso maior inimigo e falasse assim: levanta-te agora e vai lá pregar para ele. Aquele homem que quer te matar, aquele homem que quer acabar com a sua vida, e Deus pega e fala para nós: levanta, vai lá e prega para ele. E quando você conhece a história desse profeta e vê que realmente ele é um profeta que seria o último a Deus pensar e falar: vai lá. Poderia ter mandado Isaías, poderia ter mandado Jeremias, poderia ter mandado profetas que realmente tinham um coração mais misericordioso, mas ele manda justamente aquele que seria o mais improvável. Por isso que esse livro é bonito, porque o improvável está desde o início.
E como eu falei, a gente para pensar na história de Jonas como o grande peixe, mas o escritor não faz nenhuma elucubração literária, nenhuma manifestação que chame atenção para isso. Ele só utiliza 2 versículos de forma muito simples. E hoje nós estamos nesse âmago da mensagem em que Jonas é engolido pelo peixe. E nós vamos ver a mensagem que Cristo tem para nos dar hoje. Eu vou começar lendo aqui a palavra de Deus, no último versículo do capítulo 1 e por todo o capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor designou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregam à idolatria, vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, a história revela aqui, no versículo 17, que o Senhor Deus designou um grande peixe que engolisse Jonas. Essa palavrinha designou também é usada no capítulo 4, quando Deus designa uma planta para fazer sombra para Jonas. E o interessante é que nesses momentos que Deus designa o grande peixe e designa a planta, Ele quer ensinar Jonas algo necessariamente que ele precisava saber. E olhando em retrospectiva o livro, olhando com atenção, nós podemos já tirar a primeira conclusão. Quando Deus designa algo, não só na vida dos profetas, mas dos seus servos e servas, Ele quer que a gente aprenda algo. As lições mais importantes que aprendemos na vida são resultados da mais pura e simples misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ponto. Vou repetir para vocês que as lições mais importantes que aprendemos na vida são resultado da mais pura e simples misericórdia de Deus. São aqueles eventos difíceis, até mesmo excruciantes no âmago do nosso ser, que nós dizemos assim, não vou aguentar, mas que posteriormente rendem mais benefícios do que a gente possa prever. Rendem um ensinamento, um crescimento espiritual que a gente jamais poderia prever. Esse grande peixe é um exemplo dessa misericórdia, um exemplo de uma misericórdia nua e crua que está sobre um profeta, orgulhoso, nacionalista. Jonas acha que aquilo é uma tribulação e um problema.
E Deus olha aquilo como uma misericórdia. Porque o peixe nada mais fez do que salvar a vida de Jonas quando engoliu. Não só salvou sua vida fisicamente, como espiritualmente. E o que acontece em nossas vidas e o que acontece na vida de Jonas é que muitas vezes Deus nos coloca numa pausa temporária para refletirmos sobre as nossas vidas. O grande ato de libertação de Jonas não é quando ele é libertado na praia, quando ele é vomitado do peixe, mas é quando ele é engolido pelo peixe. Isso é um paradoxo para as nossas cabeças, porque muitas vezes os nossos atos de libertação e de salvação, eles acontecem nos momentos mais excruciantes das nossas vidas. Assim como Jonas, nós rejeitamos, desobedecemos a Deus, e sempre é preciso que haja um tratamento, muitas vezes, radical, para que a gente retorne ao caminho que Deus quer nos conduzir. O interessante é que Deus manda Jonas para Nínive, e ele desce até Jope. E de Jope, ele desce, como a gente leu, até as profundezas do navio, para dormir. E das profundezas do navio, ele desce ainda mais para o ventre do peixe. E do ventre do peixe, ele desce ainda mais para as profundezas do abismo. Esse é o caminho que o homem busca. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que aos olhos dos homens parecem direito, mas que são caminhos de morte. O Senhor quer nos mandar para cima, e nós o tempo todo estamos caminhando para baixo. Mas assim, como diz no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, em que José fala que Deus transforma o mal em bem. Deus aproveita essas situações em que muitas vezes nós, se não todas as vezes, nós criamos para nos reerguer. Nós vamos ver, Jacó não estava preparado para liderar a família de Deus, até ser forçado a fugir de casa, passar por aqueles problemas todos com seu sogro, enfrentar o seu irmão Esaú. José não estava preparado para ser um líder, mas teve que ser escravizado, teve que ser preso, teve que ser humilhado, para depois cumprir o propósito de Deus. Abraão peregrinou, andou, recebeu promessas, mentiu, mas é o pai da fé. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto, aprendendo para que pudesse liderar o povo para a libertação. Tantos exemplos bíblicos. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que muitas vezes o nosso sucesso é construído sobre fracassos. É onde a gente começa a entender que nós não subsistimos diante de Deus se não formos pegos por essa misericórdia, assim como Jonas foi pego. Em 2008, a própria escritora dos livros famosos de Harry Potter, numa palestra falando aos formandos da Universidade de Harvard, ela disse que no período da vida dela, ela se separou, ela passava fome, ela não tinha nada para fazer, e ela parou no momento e concentrou todos os esforços. Falou: eu sou uma mulher fracassada, a minha vida fracassou. E concentrou todos os esforços no que ela sabia fazer, que era escrever. E escreveu, e hoje
ela é quem ela é no mundo da literatura. E é um recado para nós, que vem do mundo também, e diz assim: eu construí meu sucesso em cima do meu fracasso. E é assim que Deus mostra, tanto na Bíblia, quanto em vários exemplos aí fora. Você vê o mundo desmoronar à sua volta, você vê sua vida desmoronar, você vê Deus tirando coisas, te colocando prostrado, sem entender, que muitas vezes, até como Jó, você diz assim: mas Senhor, eu tenho te seguido, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho buscado as coisas corretas. Mas Deus muitas vezes quer tratar o nosso coração no detalhe. Eu vou dizer uma segunda frase que precisa marcar o seu coração. Você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo o que você tem. Você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo o que você tem. Essa é uma mensagem que entra nos nossos corações, e nos momentos em que a gente perde a esperança, e nos momentos em que a gente se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou aqui, nu, despido, diante do Senhor, cansado, exaurido, sem forças. A única coisa que eu posso te oferecer é a minha oração. E é nesse momento que, como a gente leu aqui no Salmo 113, que o Senhor levanta o desvalido, levanta do monturo, ergue os mortos para a vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando chegamos ao fundo do poço, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é o lugar que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. É ali que nós aprendemos quem Deus é. É ali que nós aprendemos o que Deus faz em nossas vidas. Quantos profetas, quantas histórias. A minha história, a tua história. Eu não vou contar a minha história aqui nesse púlpito, porque eu estou aqui para exaltar o nome de Deus e não o meu nome. Mas Deus tem feito isso por todas as eras, na vida de irmãos e irmãs, que muitas vezes chegam a momentos que cansam as suas almas, mas Deus os levanta e hoje estão aí, como nós estamos aqui, vivos, louvando, clamando ao Senhor. E o que eu quero falar a vocês é: meus irmãos e irmãs, Jonas é libertado dentro do ventre do peixe. Foi ali que ele encontrou o caminho para parar de olhar para si, para o seu orgulho, para o orgulho de ser israelita. Vocês vão lembrar que na última pregação eu falei que Jonas, quando se identifica para os marinheiros, diz: eu sou de Israel, eu sou israelita. O seu coração era tão nacionalista que ele, em vez de dizer eu sou servo do Senhor, ele disse: eu sou israelita. A nacionalidade dele importava mais do que o ofício e ministério dele. E Deus coloca ele nessa situação. E ele, no versículo 8 aqui, no capítulo 2, ele diz: misericordioso, em algumas traduções, graça ou misericórdia, que é uma palavrinha no hebraico tão curta, mas que significa amor inabalável. É o amor característico da aliança de Deus conosco. E como eu falei aqui no início, muitas pessoas falam sobre graça, mas não entendem o que é graça.
E a graça basicamente tem 3 pilares. O primeiro pilar é: nós sofremos de um mal moral. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas dizem: eu sou bom, eu sou moral, eu faço tudo correto, eu me apresento diante das pessoas e as pessoas não podem falar nada de mim. Mas não é o que a Bíblia fala sobre nós. A Bíblia fala que a gente sofre de um mal moral. Muitos escritores vão chamar isso de o deserto do mal moral. Porque quando a gente entende isso, nós entendemos muita coisa. João Calvino vai dizer que quando nós entendemos quem nós somos, nós entenderemos quem Deus é. Mas hoje fica um pouco mais difícil, porque nós vivemos numa era em que há estímulos para dizer: não, você não deve se sentir culpado, você não deve se sentir inferior, você não deve se sentir menor do que os outros, porque você é melhor, porque você merece, porque você vai alcançar. E nós temos aí, até dentro da igreja, não só no mundo, como eu falei, a teologia da prosperidade, porque você vai conseguir, porque Deus vai fazer, porque Deus vai, porque você merece, porque você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós, por misericórdia, refletimos a glória dele quando estamos em Cristo. Mas esse triunfo terapêutico que existe, o que faz com a graça? Faz o seguinte: a graça, ela é vista como opressora. Por quê? Porque se eu mereço, se eu sou bom, se eu sou uma pessoa que sou justa, e as pessoas me dizem que eu sou uma pessoa correta, para que eu preciso da graça? A graça, ela é vista quando entendemos o Evangelho. E o Evangelho precisa dizer para nós, o primeiro pilar, que nós somos pecadores. Mas numa era em que os homens são vistos como bons, uma mensagem dessa de dizer: eu sou pecador, você é pecador, ela é vista como opressora, má, perigosa para a sociedade. Isso acaba tornando a oferta da graça, como eu falei, desnecessária. Porque se nós não entendemos quem nós somos, para que nós queremos a graça? Mas Jonas entendeu. No verso 3 ele disse assim: me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas sabia da justiça divina. Jonas sabia que ele merecia aquilo. Aqui ele começa a perceber a essência dele. Ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus. Ele sabia que ele estava no caminho errado. E ele sabia que a justiça teria que vir sobre ele. Você lembra que eu falei aqui que nem toda tempestade na nossa vida é decorrente do pecado, mas que todo pecado gera uma tempestade. E essa tempestade foi ocasionada pelo pecado de Jonas. E quando ele entende verdadeiramente que ele é um pecador desobediente, que ele merecia essa justiça, ele fala isso. E diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Primeiro pilar já foi aberto para Jonas. Ele percebeu que ele era um grande pecador.
o orgulho se foi, e ele se coloca diante de Deus e diz: estou indo para o abismo. Escolhi um caminho de morte. Em segundo lugar, o segundo pilar é o que a gente chama de impotência espiritual. São nesses momentos, como o momento de Jonas, que nós entendemos que nós não podemos nos salvar. Foi ali que ele entendeu, quando desceu até os fundamentos dos montes, quando estava indo no profundo, quando tudo cerrou sobre a sua cabeça, que ele disse assim: eu sou impotente. Mas o que nós vemos hoje na sociedade? Nós temos uma sociedade em que tudo é rápido, de acesso fácil. Olha, a gente não resolve isso aqui, mas nós vamos resolver de outra forma. Olha, nós temos tecnologia para isso. Olha, nós temos a psicologia para isso. Olha, nós temos o remédio para resolver. Nós buscamos soluções em um mundo quebrado, em um mundo falido. Não que eu seja contra o uso da tecnologia, o uso da psicologia, nada disso. Mas existem momentos que todas essas coisas são como palha ao vento. Elas somem. Até aquelas pessoas que a gente espera, até na nossa família, de nos ajudar, tudo como um seno, como um vento, como um vapor, como um orvalho, se esvai. A gente acredita que a gente possa consertar as coisas, mas existe um momento em nossas vidas que Deus fala assim: só eu posso consertar você. Isso se chama impotência espiritual. É quando Jonas dá um brado e diz: ao Senhor pertence a salvação. Eu não tenho como fazer nada. A minha vida está nas tuas mãos. O meu ministério está em tuas mãos. A minha família está em tuas mãos. As minhas dores, as minhas decepções, tudo está em tuas mãos. Esse é o segundo pilar. Nós falamos aqui de nós entendermos que somos pecadores. Agora nós falamos de entender que nós somos impotentes e não podemos nos salvar nos momentos mais excruciantes de nossas vidas e naqueles momentos em que nós estamos entregues ao Senhor. Nós acreditamos muitas vezes que, por ser religiosos, nós falamos assim: olha, eu sou batizado, eu estou sempre nas ceias, eu frequento todos os cultos, eu procuro obedecer os mandamentos de Deus. Mas Deus olha para nós e diz assim: ainda és um impotente. Eu sou o Deus que te levanta. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que te faz caminhar. Sem mim nada és. Como eu li aqui, quando Augusto Topley fala que as obras das mãos dele não poderiam cumprir as exigências da tua lei, nós somos impotentes diante de um Deus santo. E há momentos, meus irmãos, que eu paro para pensar e falo: se não fosse a mão de Deus, se não fosse a força de Deus, a gente não teria chance de dar um só passo a mais. Porque num dia estamos bem, no outro estamos num leito de morte. Porque num dia estamos felizes, no outro estamos amargos e tristes até a morte.
E esses caminhos, eles servem muitas vezes para nos libertar do nosso eu. Existem pessoas que olham para dentro de si e falam: eu sou um grande profeta, eu sou um grande pastor, eu sou um servo e uma serva de Deus, eu tenho comunhão com Deus, e o que eu falo é a voz de Deus. E no dia seguinte está no leito clamando: eu não sou nada. Quantas pessoas! Mas a graça ela é tão interessante que ela serve não só para os orgulhosos, mas para aqueles também que estão deprimidos e dizem assim: Senhor, eu não mereço nada, eu sou um homem vil, uma mulher vil, o Senhor não pode despejar essa graça sobre uma pessoa tão ruim como eu sou. E o Senhor diz assim: a minha graça é para o orgulhoso e para o deprimido. Somente quando nós entendemos que nós, diante de Deus, não somos nada, seja pelo orgulho, seja pela impotência e depressão, é que nós entendemos quem é Deus e o que é essa palavrinha graça. E essa graça maravilhosa, o interessante é que Jonas, quando está aqui orando ao Senhor, ele fala no versículo 4 e no versículo 7, ele fala duas vezes: o teu santo templo, porventura tornarei a ver o teu santo templo, e depois subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Por que Jonas está falando do templo? Porque na cabeça do israelita daquela época, o Senhor tinha prometido, quando a gente vê ali em Levítico 16, 14, verso 15, que o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício pelos pecados do povo sobre o propiciatório. E dali do propiciatório é que Deus falava com eles. E é por isso que Daniel orava para o templo, porque Deus falava do propiciatório para eles. E Jonas diz: eu quero saber se eu verei de novo o teu santo templo. Ele está dizendo: eu quero saber se o Senhor virá falar comigo de novo. E eu quero saber se a minha oração está chegando ao Senhor para que o Senhor me responda. E era ali que o sacerdote aspergia aquele sangue para que os pecados fossem expiados. Mas nós só vamos entender, porque aquele povo de Israel não entendia, mas nós fomos entender séculos depois que o sangue de cordeiros e de bodes não poderia expiar os pecados dos homens. Somente o sangue do Cordeiro de Deus poderia expiar tudo. Somente quando a morte de outro assegura o nosso perdão. Então, o templo, esse sistema sacrificial que existia no Antigo Testamento, ele estabelecia essas três verdades: que nós somos pecadores, que nós não podemos nos salvar e que é preciso um sacrifício de sangue a um alto custo para que essa salvação ocorra. Esses são os três pilares da graça. Nós somos pecadores, nós não podemos nos salvar, e a nossa salvação ela vem pela morte de outro a um alto custo. Quantas pessoas cantam graça, sublime graça, e não entendem a profundidade disso. A graça de Deus, ela se torna consoladora, infinitamente maior, quando a gente começa a acreditar nessas três verdades básicas. Quando a gente para e pensa
que nada merecemos além de condenação, que somos totalmente incapazes de nos salvar e que, apesar de sermos pecadores e não podermos nos salvar, apesar do nosso pecado, Deus nos salvou a um custo infinito a si mesmo. Muitas pessoas, como eu falei aqui, se veem como um fracasso. Aquelas pessoas que são orgulhosas não dão valor à graça porque se acham importantes. E as pessoas que se acham fracassadas também não têm noção da profundidade do amor do Senhor. Então todos os tipos de homens e mulheres, para entender, sejam os orgulhosos, sejam os fracassados, precisam entender essas três verdades. E o interessante é que Jonas, quando junta essas três verdades, olha, eu pequei contra ti. Olha, eu estou indo para a profundidade dos montes. Eu estou impotente. Cerrou-se o mundo sobre mim. E ele olha para o santo templo e diz: é lá que os meus pecados estão sendo expiados. O sangue de outro. E ele dá um brado, um grito, e fala assim: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Eu fico imaginando Jonas dentro do ventre do peixe, gritando com o Senhor: a salvação pertence a ti. E Deus olhando do trono e falando: agora estás liberto. Agora entendeste quem tu és e quem eu sou. Agora entendeu que é um sacrifício muito maior do que você pode fazer. Mas o interessante é que Jonas, Deus ainda mostra nesse livro que Jonas tinha uma falha de caráter interessante. A gente falou que Jonas tinha aquele detalhe nacionalista no seu coração, aquele detalhe de superioridade do povo de Israel sobre os outros povos, que é a mesma superioridade que nós vemos hoje, que muitos da igreja acham que são melhores que pessoas que estão no mundo, que muitos que estão pregando acham que são melhores que pessoas que estão aí fora pecando. E o Senhor nos revela que nós precisamos da mesma graça que eles. E Jonas percebe isso, mas o interessante é que ele no capítulo 8 ainda mostra um pouco, um resquício dessa idolatria do coração dele, porque ele diz assim: os que se entregam à idolatria vã e abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Ele está falando dos ímpios, ele está falando dos outros povos, ele está falando daqueles que não louvam o Senhor, que olham para estátuas, que olham para ídolos e fazem orações vazias, mas ele não percebe a idolatria dentro de si, aos seus próprios ídolos, aos ídolos da sua nação, aos ídolos do seu orgulho, aos ídolos de quem ele era. Mas mesmo assim, mesmo quando nós conhecemos os pilares da graça, que nós somos pecadores, que nós somos impotentes espiritualmente para nos salvar, e que essa salvação vem a um alto custo, ainda assim há pecados remanescentes em nós. E Deus vai nos tratando, porque aquele que começou a boa obra em nós, e que começou a boa obra em Jonas aqui, ele há de terminar. Aquele que coloca a pedra angular no edifício, é aquele que coloca a última pedra e diz:
está consumado. Aquele que inicia a nossa vida cristã e que nos conduz por toda ela, é aquele que colocará a pedra final e dirá: agora te receberei na minha glória. Porque se não fosse pela força dele, nós não conseguiríamos caminhar. E a grande mensagem desse texto é: ao Senhor pertence a salvação. E Deus só tira Jonas do ventre do peixe quando ele proclama aquilo, não só com a sua boca, mas com seu coração. Quando Jonas entendeu quem ele é e quem ele, apesar de entender, vai continuar tendo defeitos, mas a graça de Deus estará sobre ele. E quando surgirem momentos como esse, na vida de Jonas, ou nas nossas vidas, ou de qualquer outros profetas de outras eras, nós entenderemos que é a graça de Deus que nos alimenta. E Jonas teve que se aprender isso não em uma faculdade de teologia, mas teve que aprender isso na barriga do peixe, na parte inferior das montanhas, quando estava envolto em ervas daninhas. Isso quer dizer algo muito grande para nós, que a maioria das grandes verdades de Deus tem que ser aprendida nas dificuldades. A maioria das grandes verdades de Deus são aprendidas na dificuldade. Existem coisas que a gente precisa aprender nas profundezas e não nas alturas. O caminho de erguer Jonas inicialmente era para baixo, para que Deus trouxesse ele para cima. E muitas vezes nós não entendemos porque o nosso caminho está indo para as profundezas do abismo. É para que em determinado momento de nossas vidas nós entendamos que é Deus que nos levanta, que é Deus que diz assim: agora eu vou fazer, porque você me entendeu, agora você colocou tudo diante de mim, agora você sabe que você é um pecador, que você é impotente e que essa salvação custou demais para mim, porque eu entreguei o meu próprio filho. Ele teve que se entregar a um custo do seu sangue para que você pudesse caminhar, para que você pudesse orar, para que você pudesse louvar em todas as benesses que você recebe, em toda a misericórdia que você recebe. É essa graça que está sobre você que eu quero que você proclame para todas essas pessoas. É quando você entende que você é igual a eles, que eu trabalho em você. Consolará melhor aquele que já foi consolado? Aconselhará melhor aquele que já foi aconselhado? Proclamará a mensagem da cruz aquele que precisou carregar a sua própria cruz e sentir o peso da impotência, do pecado, e que somente Deus poderia pagar esse sacrifício. O plano de salvação, ele é tão lindo, mas nós resistimos como homens, como mulheres. Mas o plano de salvação é inteiramente de Deus. Se nós pudéssemos parar e olhar para o tempo e ver num filme, eu queria estar na eternidade com o Pai e o Filho, e eles conversando e dizendo: esse é o plano de salvação. E eu tenho certeza que os anjos estariam olhando um para os outros, dizendo assim: eu não estou entendendo nada. Como eles podem pagar a justiça e ter esse amor todo? Porque o pecado requer sangue, ser pago com sangue. E como eles podem amar e pagar essa justiça? Nem os anjos conseguiriam entender, a gente muito menos.
A mente mais elevada do mundo não teria uma fagulha para poder fazer. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é, meus irmãos, Deus nos mostra claramente em toda a palavra que o plano de salvação é inteiramente dele, o caminho de salvação é inteiramente dele, e o ponto final da sua salvação é dele. Nós não despejamos uma gota sequer do nosso sangue, do nosso suor. Todo o sangue que jorrou para pagar a justiça do pecado e para buscar a Deus é de Jesus Cristo. Ele fez tudo. O plano, a execução e a nossa salvação depende somente dele. Muitas pessoas acham que vão chegar no céu porque são boas. Mas a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, quem é bom senão Deus? O que ele está dizendo para nós é, quem pode cumprir essa justiça de pagar os teus pecados senão Deus? Você pode ser religioso, moralmente correto aos olhos dos homens, mas o teu pecado impede de você até dar o último passo para entrar no céu. O último passo, se fosse deixado o último passo, a gente ainda falharia, porque esse último passo é dado sob graça também. A chance que nós temos de nos salvar é a mesma que nós temos de ir para o céu sem Cristo. Zero. A chance de nós fazermos algo pela nossa salvação é zero. Quantos dizem, eu posso buscar a Deus a hora que eu quiser? E quando diz assim, eu busquei a Deus, eu apenas respondo, buscou porque Deus te buscou primeiro. Porque a Bíblia diz, não há um sequer, não há um que busque a Deus. E se você já tem vontade de buscar Deus, foi porque o Espírito Santo já tocou em você. Você não consegue buscar o que é bom se não for tocado por Deus. É por isso que existe a palavra chamada conversão. Você converte. Conversão é mudança de direção. O seu olhar não é mais para o pecado, mas é para Deus. O seu olhar não é mais para a natureza, mas é para quem criou a natureza. O seu olhar não é mais para o que você põe na sua mesa, mas o que Deus põe sobre a sua mesa. Tudo muda. Alguns vão dizer assim, mas é o pregador que converte corações. Eu digo para você que se isso fosse verdade, eu desistiria de pregar. Porque se um homem pode converter corações com suas palavras, outro homem e outras religiões podem desconverter ele. Porque o que o homem faz, outro homem pode desfazer. Mas o que Deus faz, ninguém pode desfazer. Então não é pelo louvor, não é pela minha voz, não é pela minha unção, mas é pelo poder de Deus. Porque se fosse por essas coisas, outro homem desfaria. Mas quando é o poder de Deus e a mão de Deus que está sobre o pecador, ninguém desfaz. E nós entendemos isso, e Deus começa a abrir o horizonte e começa a dizer para nós, meu filho, minha filha, a graça está sobre vocês. Foi eu que trouxe vocês para a salvação. Fui eu. E sou eu que dou graça dia após dia. Lembrem-se do povo de Israel, que recebia o maná todos os dias.
O que é o maná, meus irmãos e irmãs? É a graça de Deus caindo do céu todos os dias sobre as nossas vidas. A gente, quando se converte, não recebe graça para a vida inteira, de ficar assim: olha, eu vou resolver todos os problemas agora. Não, Deus diz para nós assim: a cada dia o seu mal, você vai lutar batalha por batalha. E assim como o maná que você não podia guardar para o dia seguinte porque apodrecia, assim é a vida do homem e da mulher que serve a Deus. É dia após dia, como diz aí no mundo, matando um leão por dia. É recebendo graça todo dia, graça fresca que vem dos céus e nos alimenta e nos fortalece. E diz assim o Senhor falando: eu estou contigo. Deus tem preservado essa doutrina da graça em muitos corações. Porque quando a igreja começa a se desviar, quando a igreja começa a buscar coisas erradas, Ele ainda preserva essa graça em muitos homens e mulheres de Deus que proclamam essa mensagem da cruz com igualdade, com humilhação e com servidão, dizendo: eu sou como você, eu preciso dessa graça todo dia, mas eu tenho o Senhor, eu tenho a salvação, porque o Senhor desceu de sua glória, encarnou, lutou por mim e morreu para que eu pudesse ser salvo. Eu não sou melhor que você, mas eu tenho hoje ao meu lado alguém que é melhor do que tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. Muitas vezes a gente se prende no nosso castelo. Tem uma metáfora muito legal que Spurgeon usa, que diz assim: nós, seres humanos, estamos presos num castelo, lá na masmorra, e o castelo tem um primeiro fosso, e tem um segundo fosso, e tem um muro alto, e tem a masmorra. E Deus vem com seu exército de anjos, e Deus vem com a sua mão poderosa, e o primeiro fosso, que é o fosso das boas obras, que a gente acha que as nossas obras nos levarão ao céu, é como se o exército do Senhor, muitas vezes em nossas vidas, dizendo assim: a salvação pertence ao Senhor, e atropela as nossas boas obras e mostra que elas são como trapos de imundícia. E o exército avança para o segundo fosso, que é aquele fosso que muitas vezes a gente diz assim: eu faço as coisas corretas, eu sou um homem religioso, eu cumpro os mandamentos, eu tento cumpri-los, eu tomo ceia, eu estou orando. E Deus passa por esse fosso e olha, esse fosso continua seco. E Ele passa com o seu exército e diz assim: a salvação pertence ao Senhor. E aí vem aquele muro alto do castelo, que é o muro alto de dizer, como eu falei aqui, eu posso salvar a mim mesmo. A hora que eu quiser eu busco ao Senhor. Você vai perceber que esses três primeiros obstáculos são os obstáculos do orgulho. Eu posso me salvar a hora que eu quiser, e o Senhor vem com o seu exército, derruba o muro alto e diz: a salvação pertence ao Senhor. E quando chega com seu exército diante daquele homem, ele já está deprimido, porque ele sabe que as obras dele não servem para nada, porque ele sabe que muitas vezes a sua religiosidade não serve para nada, e ele sabe que ele não pode mais buscar a Deus. E aí ele se deprime, ele se acha um fracassado, e ele se reclusa na masmorra e diz: agora eu não posso mais ser salvo. E é nessa hora que
quando Deus derruba o nosso orgulho e que nós estamos colocados diante desse problema e dizemos: eu não consigo mais me salvar. É quando Deus vem com graça e diz: mas a graça não é só para aqueles que são orgulhosos, é para aqueles que acham que não podem receber esse amor. E Deus vem com esse amor e nos salva. E é assim com as nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o processo, mas nós precisamos viver o processo para viver o propósito. Nós precisamos passar pelo processo para viver o propósito. A salvação pertence ao Senhor. Nós precisamos proclamar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida esse ano que está entrando. Eu não sei o que eu vou fazer de mim, não vou fazer para minha família, o que eu vou fazer do meu trabalho. Eu não sei o que terá sobre a minha mesa. Eu não sei o que minha vida há de trazer para mim nesse novo ano. Estamos perto do fim do ano. As esperanças se renovam muito no coração das pessoas. Elas fazem promessas, elas fazem orações, elas entregam os seus planos, as suas religiões, mas essa esperança é vã, porque passou o primeiro dia do ano, passou o segundo, começam as dores, aflições e tribulações, e lá estamos nós de novo, olhando para as nossas vidas e dizendo: se não for pelo Senhor, não vai. E é isso que Deus quer que a gente proclame, não só para os nossos corações, aqui na igreja, para quem nos assiste ou para quem há de ouvir essa mensagem. É apontar para os céus e dizer: a salvação pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, a minha provisão pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, porque é a tua glória que me alimenta. É quando eu sei que eu sou um pecador, que eu sou impotente para me salvar e para conduzir a minha vida. E quando eu entendo que tudo foi pago por um alto preço de um Deus que desceu de sua glória, encarnou, viveu e morreu naquela cruz, para que você pudesse dar esse brado, assim como Jonas: a salvação pertence ao Senhor. Eu não fiz nada, não farei nada, e quando eu estiver nos céus, eu vou gritar: a salvação foi obra exclusivamente sua. Eu não derramei uma gota de suor, nem uma gota de sangue. Tudo foi feito pelo Senhor. Dou glória a Deus. E quando olho para os meus olhos da fé e vejo que são fracos, mesmo que eu afunde ou que eu nade, eu sei que é o Senhor que me leva além. Eu sei que o Senhor me faz vencedor. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta termos benesses nesse mundo se nós não entendemos que Jesus é tudo para nós? Que adianta a gente buscar o céu se ainda não entendemos que ao Senhor pertence a salvação, e essa salvação nos foi dada por um preço infinito, de alto custo, de um sangue, de um Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado, que por amor cumpriu toda a justiça naquela cruz, para olhar para nós e dizer: eu vos amo, filhos meus e filhas minhas. Eu fiz tudo isso por vocês. Glória seja dada a Deus.
A salvação não repousa nos nossos braços, mas na mente e no coração de Deus, desde a eternidade. E Ele há de consumar a boa obra em nós, porque a salvação pertence ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos porque o Senhor continua o mesmo. Estamos felizes aqui mais uma vez de poder ouvir a Tua palavra, de poder ouvir essas verdades, Senhor. Verdades que nos confrontam, que arrebatam o nosso coração, que somos pecadores, que somos impotentes para nos salvar e é que a nossa salvação veio por um alto custo. E hoje, que isso reflita, não só hoje como amanhã, e para todo sempre em nossos corações, quando olharmos para pessoas aí no mundo, que essa mesma sensação de humilhação, de humildade, possa estar em nossos corações, que fomos salvos pela mesma graça que o Senhor quer dar a eles. Que nosso coração esteja cheio de Ti, cheio desse amor, cheio dessa Sua glória, para que aí sim nós sejamos espelhos do Senhor, da Tua glória, e que as pessoas não vejam as nossas vidas, mas vejam a Tua vida em nós, para que a gente diga ao Senhor, tudo pertence, inclusive a minha salvação e a Tua também. Glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Agradecemos por esse culto, por esse ano na nossa igreja. Agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas casas, nossas famílias, aqui na igreja, pelas vidas que o Senhor transformou e vem transformando. Nós cremos e colocamos diante do Senhor esse novo ano, porque sabemos que tudo vem do Senhor, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do céu, como o maná que cai dia após dia, e nós lutaremos ao Teu lado, para todo sempre, para um dia chegarmos no céu e dizermos, obrigado, Senhor, porque eu não merecia, e tudo foi feito pelas Tuas mãos. Glória seja dada a Ti. Amém. Vamos ao Senhor para terminar, porque Deus seja louvado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça maravilhosa que nós entendemos cada dia mais, que o amor de Deus o Pai, esse amor que foi colocado na cruz de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, que é a graça que desce sobre nós dia após dia, esteja conosco, com você que nos ouve e com todo aquele que proclama que a salvação vem de Ti, Senhor. Que o amor do Senhor, a graça e a comunhão estejam com todos vocês e que nós possamos dizer do âmago das nossas almas. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.